faturamento dela? 50 milhões. Isso por mês ou por ano? Por dia. Ih, não foi você que quase deu uns boxes no Jacan, se eu não me engano? Foi eu mesmo. Você é CLT ou PJ? Tá feliz com sua decisão? No, God! Hoje a gente vai analisar alguns casos aqui, reagir a algumas pessoas contando sua história aí, o que é que faz, quanto ganha, enfim, vamos lá. O primeiro que a gente vai analisar aqui é nada mais, nada menos do que Luciano Hang, dono da Havan, um bilionário aí. Vamos ver o que é que ele tem pra dizer. Você tem uma empresa de quê? De varejo. Qual o faturamento dela? 50 milhões. Isso por mês ou por ano? Por dia. Por dia? É, por dia. Por dia. E por mês e por ano? 1,5 bilhões por mês e 18 bilhões esse ano. Ano que vem, 20 bi. Quanto você paga de imposto? Aqui é outro nível também, né? Os outros que a gente for ver aqui já não chegam nem nos pés. Hoje? Ano passado foi 4 bi. Meu Deus. Esse ano deve ser uns 5 bi. E ano que E ano vem? que vem uns 6 bi. É bom pagar imposto. Quantos colaboradores você tem? 22 mil. Qual que é o tamanho da sua folha de pagamento? 120 milhões por mês. Ah, por mês, Por né? Não é o mês. suficiente ainda. É, por mês. Você multiplica por 12, 1 bilhão e pouco, né? Você paga mais de imposto do que paga de funcionário. O imposto é o maior gasto, né? É maior do que o lucro, fornecedores. Mas também, se você está pagando imposto, é porque você está vendendo, né? Tem Sim. pessoas que acham ruim pagar imposto. Seus filhos hoje trabalham na Havan? Pagar imposto é sempre ruim, não, eu entendo a lógica dele, né? Acho que também ele não vai passar uma visão diferente, mas quer dizer que se você está pagando imposto é porque você está faturando bem, mas muitas vezes você paga imposto, você não está nem tendo lucro, você paga imposto, você sabe que esse imposto não volta, então, enfim, imposto é roubo. Havan? Tem 2 trabalhando na van e o outro tem um negócio dele. Que negócio seria esse a parte? Fisioterapia e reabilitação. Em legal. Brusque, a maior do Brasil. A Havan você começou sem nada e hoje qual o valuation dela? O valuation, o que ela dá de lucro multiplicado pelo valor do mercado, né? Ano passado a Chutou, van então. deu 3 bi, mais ou menos, de lucro, né? Vezes 15, por exemplo, né? Vale 45 bi. Não é que eu tenho esses 45 bi, entendeu? Sim. É que ela vale aquilo que ela entrega de resultado multiplicado pelo valuation que está no mercado. Quanto gasta para montar cada... Isso aqui é um negócio importante, né? Que muita gente não sabe quando eu falo assim dos bilionários e mostra a fortuna deles, as pessoas acham que aquela fortuna ali é o quanto ele tem na conta, mais os carros, as casas, mas normalmente a grande maioria dos bilionários, esses bilhões que eles têm em patrimônio, vem do valuation das empresas dele. E é isso que ele explicou aqui. Cada uma unidade da Havan? Cada loja custa de 50 a 100 milhões de reais. Que beleza, A gente chegou a fazer 25 lojas por ano. Na época, lá atrás, a gente investia 1,5 bilhão a 2 bilhões por ano fazendo lojas. Só nisso. A Havan tem quanto tempo? 39 anos, ano que vem faz 40. 40 anos. E você começou com quanto em dinheiro? Nada. Ô, nada. louco. Se você esperar ter alguma coisa para começar, você precisa de ter credibilidade. Você começa alguma coisa, na época eu peguei dinheiro emprestado de um, emprestado do outro, depois eu consegui dinheiro de banco, crédito dos fornecedores. Para ter credibilidade, você tem que honrar a sua palavra, honrar o fio de bigode. Eu nunca atrasei uma duplicata, jamais atrasei uma duplicata. Eu fiz 2 consórcios, eu passei trabalho para pagar aqueles 2 consórcios, né? Hoje ainda tem dificuldades, né? Não é porque você é grande que você não tem dificuldade. Eu sou um descascador de abacaxi. Todo mundo tem que ser um descascador de abacaxi. E você está numa profissão, se você é gerente, diretor, proprietário, os problemas são normais. Eu adoro problema. Vem problema, resolva, vem problema, resolva, vem problema, resolva. E se não tem solução, daqui a pouco vai ter. E não pode reclamar por isso. Não, pelo amor de Deus. Tem problema, tem problema, Tem problema, tem dinheiro. Pô, que negócio? É exatamente isso, né? Problema a gente sempre tem. Você tem problema se você é gordo, você tem problema para ser magro, você ser rico é difícil, você ser pobre também é difícil. Problema, dificuldade sempre vai ter. Agora é questão de você escolher quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades e atacar. É isso, ter essa mentalidade aqui que é realmente diferenciada. É isso, 3 minutos de vídeo aqui que passou muito conhecimento, mentalidade, muita coisa que, assim, independente do que você acha dele ou das posições políticas dele, ele tem muito a agregar, então realmente a gente tem que saber dividir as coisas e aprender com todo mundo. Ô PJ, PJ. você tem uma empresa de quê? Cara, todo mundo acha que eu sou tatuador ou personal trainer, mas eu tenho um restaurante, cara. Eu sou cozinheiro. Eu não diria. Ninguém acredita, viu? Ninguém acredita. Você tem um restaurante de quê? Tenho uma hamburgueria e tenho um texano. Qual é o faturamento global? Dependendo do mês aí, uns 150, 200. E quanto que sobra limpo pra ti? Uns 30, 40 por mês, porque a gente sabe fazer compra. É no mínimo, né? No centavo da compra que você faz o dinheiro. E você tá nessa área... Eu inclusive ia comentar isso, que eu achei que o lucro dele seria menor, porque esse ramo aí ele tende a ter uma margem pequena. Quanto tem? 15 a 16 anos, em média, por aí. Começou como?
Eu comecei numa padaria, depois a confeitaria, aí nisso eu fiz gastronomia e eu fui expulso. O que aconteceu? Conta pra nós. O chefe que dava aula pra gente de confeitaria e panificação, ele passava as receitas erradas. E nisso eu fazia certo, todo mundo fazia errado. Aí eu fui discutir, porque ele não sabia que eu já trabalhava em panificação. Aí como eu discuti com ele, eles me expulsaram da faculdade. Por falar em discussão, eu acho que eu já conheço você de outro lugar. É só impressão minha, não? Provavelmente você conhece o Pesadelo na Cozinha. Sim, não foi você que quase deu uns boxes no Jacan, se eu não me engano? Foi eu mesmo. O que aconteceu nesse dia, cara? Turma aqui, olha, tem legenda. Eu não tenho legenda. Eu não entendi muito bem, eu só entendi que ele falou pai. Ele falou pai, pra mim ele falou uma coisa diferente do que ele tinha falado. E com o barulho da cozinha e tudo mais, eu me estressei, fui meio que pra cima. Claramente também ele é problemático, né? Porque o cara ser expulso da faculdade. Tudo bem, o professor tava fazendo errado, mas daí até você ser expulso, provavelmente aconteceu bastante coisa nesse caminho. Aí ele ouviu uma coisa errada ali, discutiu com o Jacan, eu quero até ver essa cena depois. Por quê? Não, o que você tem contra meu pai? Meu filho, eu sou educado. Você tá falando bosta da minha família? Eu não é educado. Boa sorte. Eu fui grosso com ele, peço desculpa, Jacan. Você me trouxe até onde eu tô hoje, sou muito agradecido por você. E foi meio que isso. Ganhou algum dinheiro nessa época aí? Na época, com a TV, não. Quem ganha é o restaurante com a reforma. Você já passou por algum restaurante de renome? Cara, depois que eu saí do Pesadelo, por incrível que pareça, eu fui contratado pelo Jacan no Presidão. Como assim? Você quase deu um box nele, ele ainda te contratou? Foi por medo? Não, o filho meu, que é o braço direito dele, me indicou, ele aceitou, eu fiquei trabalhando um tempinho com ele lá, tudo. Aí nisso eu fui conhecendo mais, aprendendo mais, que lá é uma aula, cara, lá é uma aula. Quanto que você ganhava aí? Tirava uns 1.700 por mês. Ô, louco! Pô, trabalhando com o Jacan, você ganhava um pau e 700, pô? A questão é o currículo, né? Ajuda muito, você aprende muita coisa. Imagina, você chegar em qualquer restaurante e falar, pô, já trabalhei ali no Presidão de Jacan, todo mundo dá uma olhada diferente. Acho que sem ele... Agora, eu falei mal dele, mas aqui também demonstra um traço de humildade, né? De, pô, o cara que já tinha o seu negócio, recebeu um investimento ali e mesmo assim ele, pô, se colocou ali na posição de trabalhar, de aprender, de ganhar pouco e evoluir para dar um passo para trás para depois dar dois para frente, né? Mas é isso. Eu não ia estar onde eu tô não, viu? Esse uniforme, você participa de algum motoclube, é isso ou não? Eu sou de um motoclube, chama Insanos, é o maior do mundo. Hoje em dia é o maior do mundo. A gente faz 33 a 40 ações sociais por dia. O que são essas ações sociais? É entrega de alimento, casa que pega fogo, a gente vai lá e ajuda a arrumar, ajuda a estruturar. Fogão, geladeira, a gente doa. A gente tem bem centrado. Muito legal isso, né? Porque quando a gente vê motoclube, muito também daquelas coisas de filmes, séries, aí você já imagina aqueles caras valentão, que só briga, que pode ser até o caso dele em alguns casos, né? Mas legal que eles têm essa parte de ajuda social, bem interessante. Vamos pro próximo, então. Você é CLT ou PJ? PJ, O que você faz? eu vendo bala na rua. Você é daqui mesmo de VC? Não, eu sou de Santos. Olha. Sou Baixada Santista, sim, sou de São Paulo. Mas você tá Pela forma dele falar, eu achei que ele ia falar que não era do Brasil. Não sei se vocês ficaram com essa sensação também, mas o sotaque meio diferente. morando aqui ou você veio só pra temporada? Não, eu estou de passagem para o feriado. Eu vim gravar conteúdo pro Instagram, que eu faço vídeo pro Instagram, TikTok. Aí para expandir o meu trabalho, deu para abranger mais o público, né? Eu vim até Balneário Camboriú. Quantos desses você vende por dia? Se eu não vender tudo. Você já vê aqui uma mentalidade diferente, né? Ele vende, mas também já faz vídeo, já cria conteúdo, já tá criando a marca pessoal dele e já tem uma mentalidade, assim, acima da média, né? Tudo não volto para casa, tem que vender tudo. É isso. E todo dia eu vendo tudo. Isso dá quantas unidades? 84, Quanto que você vende cada um? 10. Então isso vai dar um total de 840. R$840. Sim, Quanto que você teve de gasto nisso daí? 91. Os outros 700 e pouco é lucro. Ou seja, ele tem aqui quase R$800 de lucro por dia. O que muita gente aí passa um mês inteiro e quando vai tirar os descontos do salário, ganha isso aí, o cara tem por dia vendendo bala na rua. Uma coisa que muita gente não teria coragem de fazer, né? Assim, preferia ficar ali no trabalho que prende a pessoa, que não tem um potencial grande de crescimento. Você vê que ele tá ali, ao mesmo tempo que ele ganha muito melhor do que se ele tivesse em algum emprego comum ali, ganhando um salário mínimo ou algo assim, e ao mesmo tempo ele usa desse trabalho para criar conteúdo, para criar uma presença na internet que no futuro eu tenho certeza que vai trazer muito, muito mais renda do que o trabalho que ele faz hoje. Sim. Que beleza, rapaz. E isso é todos os dias esse lucro? Aqui em Balneário, sim, aparentemente. Em Balneário, em Santos já seria uma margem de lucro um pouco menor, porque o preço seria menor. Se aqui você lucra uma faixa de R$750 por dia, quando é em Santos é quanto? De 300 a 500, mais ou menos. E você trabalha quantos dias por semana? Todos.
De domingo a domingo? Não tem um diazinho de folga, rapaz? Tem, das meia-noite às 7 da manhã. Adorei ele! Sim, é verdade, eu não gosto de folga, não odeio. Quanto mais tempo, mais tarde tu chegar, menos tu gasta. Quanto mais cedo tu chegar, mais tu gasta. Verdade. Tu vai chegar tarde, tu vai tomar banho, comer, acordar no outro dia. No outro dia tu pode até ir tarde, mas tu vai estar em casa, tu não vai querer gastar muito. Mas normalmente o que me dá mais despesa no final do mês são os pequenos gastos. Ó, você vê aqui, ó, parece até que assistiu aquele outro vídeo lá do dono da van. Já aquela mentalidade, né, de reinvestir, de continuar trabalhando, de, pô, o dinheiro que você ganha ali, você não gastar. Tá uma mentalidade realmente diferenciada. Eu tenho certeza que esse cara vai muito longe. Isso, galera. Sim, porque é importante você ter gasto, como fala, gasto ativo. Evitar os gastos passivos, que não tem retorno. Por exemplo, isso seria um gasto ativo. R$91 que voltou 700. Entendeu? É isso. E investimento. Sim, investimento. Que gera retorno. Muito bom esse aqui. Uma mentalidade diferenciada. Tá de parabéns esse cara aí. Se a galera souber o arroba dele, coloca aí nos comentários aí, porque muito diferenciado. CLT ou PJ? Hoje eu sou PJ. E você é formada? Não, cheguei a começar a faculdade, mas nunca terminei. Que faculdade que era? Fazia faculdade de moda. Por que você não terminou a faculdade? A vida aconteceu, né? Eu tinha um sonho, o maior sonho da minha vida era mudar, ir para outro país, fazer um intercâmbio. E eu tinha um ex-namorado, o namoro não tava muito bem, ele falou, nossa, é agora. E ele falou, vamos para outro país, vamos mudar que vai ser maravilhoso. E que país era esse? A gente primeiro ia para Portugal, a gente viu que lá tava desemprego e tudo mais, e aí a gente resolveu ir para Londres. Foram? Não chegamos aí. Larguei tudo, tranquei faculdade, larguei meu emprego, saí da república que eu morava, implorei meus pais para dividir uma passagem no cartão em 24 vezes, só que no final das contas não foi. Você se endividou junto com seus pais e não foi? Não foi. Acabou que foi chegando ali mais perto dos dias. O namoro já não tava bem. Eu pensei, se tá ruim aqui, imagina lá. Sem dinheiro, longe de todo mundo, sozinha. Se desse ruim, não tinha dinheiro nem pra voltar pra trás. E aí, sei lá, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. E eu falei, não vou. Cheguei pros meus pais chorando disso. Eu acho que isso acontece também com muita gente, né, de a vida não tá muito boa aqui, e aí você coloca lá fora, coloca em outro lugar a sua salvação, vamos dizer assim, né, a sua mudança de vida. E aí você fica esperando por isso, muitas vezes acontece porque realmente você vai pra fora, pra outros países, você tem muito mais oportunidades de trabalho, tem, assim, pra quem quer ralar e fazer acontecer, realmente tem muito mais chance. Mas também não é aquela coisa de terra dos sonhos, que tudo vai dar certo e tal, e muitas vezes a pessoa só tem esse estalo ou quando chega lá, ou em cima da hora como ela e perde o dinheiro. Vamos ver o que é que deu a história dela. Desculpa, gente, eu não vou. E aí eles só falaram assim, graças a Deus. Aí eles gostaram disso. Eu acho que eles estavam morrendo de medo de eu ir, sabe? No fim ficou barato. Hoje em dia, sim. Pra eles ficou muito bom. O que você faz hoje? Hoje eu trabalho com marketing digital. Depois disso tudo, fui tentando recuperar ali minha vida do jeito que dava, né? Voltei pro CLT e tudo mais. E um belo momento eu descobri o marketing digital e foi quando abriu as portas ali pra mim. Hoje você trabalha só com internet? Hoje eu trabalho só com a internet e eu vendo o meu conhecimento, né? Eu ensino o que eu sei, o que mudou minha vida pra outras pessoas. Hoje você tem quantos mil seguidores? Hoje a gente tá batendo 1.300.000 seguidores. 1 milhão? É muita gente. O sonho. E você tá há quanto tempo? Legal aí, ó. A história dela é parecida com a minha, ela tá no mesmo mercado que eu, e eu nunca tinha ouvido falar dela, e eu também passei por algumas coisas assim, de estar na faculdade, estar naquela dúvida, não era aquilo que eu queria, e pensava em ir pra fora, pra trabalhar com o que fosse, pra ter uma expectativa de ter uma vida melhor fora, e aí vi que dava pra trabalhar com internet, comecei nesse processo, enfim, história para outro vídeo porque é muita coisa, mas bem parecida com a minha história dela. No digital. Eu tô há 6 anos nesse mercado. Você fatura quanto hoje? Hoje a gente fatura mais de 1 milhão por mês. Todos os meses. São quantas vendas por dia? Mais ou menos 1.500. Dia bom, 2.000 vendas por dia. Por dia? E de forma automática. Hoje eu não fico vendendo ali no meu perfil do Instagram. Eu trabalho mesmo nessa distribuição de conteúdo, mostrando o que o digital pode fazer na vida de uma pessoa, né? Mas sem precisar ficar ali vendendo, conversando com um monte de gente. Mas a gente, réis mortais, consegue também viver do digital? Ah, consegue. Eu acho que o digital é o lugar mais democrático que tem pra enriquecer hoje, sabe? Você não precisa de um ponto comercial, você não precisa investir rios de dinheiro pra começar. E hoje, conhecimento, tá muito fácil o acesso, né? Então é muito fácil aprender alguma coisa. A pessoa iniciando aí, sem experiência, eu falo que é um modelo de negócio pra mãe de 2 filhos, sabe? Não tem muito tempo, muito dinheiro pra ficar ali investindo. Nos primeiros meses consegue bater 5, 6, 7 mil fácil. Mas isso em quanto tempo? Nos primeiros 2 meses já dá pra engatilhar isso. Claro, né? Dedicando, não existe dinheiro fácil. Se existisse, tava todo mundo... Era isso que eu ia pontuar. Ela falou assim, 5, 6, 7 mil fácil. Não é exatamente fácil. Com certeza é muito mais fácil do que qualquer outro emprego que vai te pagar 5, 6, 7 mil. Porque normalmente esses empregos são empregos que pagam ou para alguém que já tem muita experiência na área, ou para alguém que fez uma faculdade específica.
Então, assim, realmente não tem nenhuma outra profissão que dentro de 3, 4, 5 meses você vai estar ganhando isso. Não quer dizer que é fácil, mas realmente tem um potencial que é totalmente diferente de outras profissões. Quando ela fala aqui mercado digital, assim, tem uma gama de possibilidades gigantesca. São, assim, dezenas, talvez até centenas de profissões diferentes que você pode ter. Então, muita gente que está fora do mercado fica naquela, eu quero fazer isso que você faz, mas isso que eu faço, o quê? Porque, assim, a gente hoje tem algumas empresas, tem alguns projetos rodando ao mesmo tempo e dentro desses projetos tem várias profissões que a pessoa pode ter. Então, primeiro a pessoa entender, dá para trabalhar com internet, eu consigo ir para esse lado aqui. Agora, o que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho mais aptidão? O que é que eu gostaria mais de fazer da minha vida pelos próximos anos? E aí, você começa a seguir um caminho. Porque o que para a maioria das pessoas, o que faz a maioria das pessoas desistirem é não ter um caminho certo. E aí, tenta um pouquinho uma coisa, pula para outra coisa, não deu certo, tá um pouquinho mais difícil do que eu pensei, vou tentar outra que deve ser mais fácil, e aí fica pulando de galho em galho até o momento que fala, isso aqui era mentira, eles estavam só querendo me vender curso, e assim, eu já passei por esse período, graças a Deus eu continuei um pouco mais, até o momento que vou fazer só isso aqui, confiei no processo e deu certo. Então, assim, não sei exatamente qual foi o processo dela, mas é bem parecido o processo de todo mundo que tem sucesso, tem resultados na internet. É isso, tem que focar em uma única coisa, decide o que é que vai fazer, foca só naquilo e faz até dar certo, porque todas as áreas funcionam, mas não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Qual a sua profissão? Sou professor de filosofia, trabalho com a questão do esporte também, preparação de atletas, né? A minha área principal é a filosofia mesmo. Em particular ou pô? Meu amigo, o cara é gigante e a área principal dele é filosofia. Você ia imaginar o quê? Que o cara é fisiculturista, atleta. Sim, dou aula no particular, dou aula no público, dou aula também na universidade, Caramba, de ética 1 e bicho. ética 2. Quanto ganha um professor de filosofia quando sai da faculdade? 4, 5 mil reais. Essa é a tua realidade hoje? Como eu sou mestre em filosofia, então, tipo assim, meu salário aumenta... Não é muita coisa não, vou te ser sincero, sabe? Mas ali dá 3, 4 mil a mais. Era exatamente isso que a gente estava falando antes. Eu imaginava que seria muito mais que isso. E aí, você imagina, um cara que, mestre em filosofia, estudou, fez faculdade, fez mestrado, dá aula em vários lugares e ganha aí seus 3, 4, 5 mil. Eu achava que um mestre em alguma coisa ganharia muito mais que isso, sabia? Eu também, né? Pra nossa realidade dentro do Brasil deveria ganhar, né? Ainda mais sendo professor, né? Ainda mais sendo professor. Felizmente a educação hoje em dia ela vem sendo muito desvalorizada. Ela já não é mais um princípio básico para nossa sociedade, né? Hoje as pessoas se educam em vídeos de 30 segundos na internet, se educam por um influencer, que às vezes o cara não tem formação nenhuma. Eu não estou dizendo que não é correto o que a pessoa faz, mas eu acho que a educação ela tinha que ser uma questão mais privilegiada no nosso país. Assim, entendo o que ele falou, de certa forma eu concordo, acho que a educação realmente tinha que ser mais privilegiada, mas assim, você tem que entender qual é o processo e como você pode se adaptar àquilo que está acontecendo na sociedade. As pessoas realmente estão com atenção muito mais voltada ao digital, às redes sociais, e assim, se ele ganha seus 7, 8 mil ali dando aula para 15, 20 pessoas numa faculdade, ele poderia estar compartilhando conteúdo na internet. Esse mesmo conteúdo aí poderia atingir milhares, milhões de pessoas. Ele poderia vender um curso, vender uma mentoria, uma comunidade ou algo do tipo, que pegaria pessoas do Brasil e até do mundo todo que estariam ali realmente muito interessadas naquele conteúdo que ele tem para oferecer e, consequentemente, ele ganharia muito mais. É um jogo de ganha-ganha. Ele vai ganhar muito mais e as pessoas que estão ao redor do mundo, que, eu, por exemplo, me interesso por filosofia, mas eu nunca vou fazer uma faculdade de filosofia. Mas, se tivesse um curso, uma comunidade, algo do tipo, eu com certeza faria parte. Então, às vezes as pessoas têm aquele preconceito, né, de vou vender um curso online. Um curso online nada mais é do que você pegar aquele conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo e você compartilhar aquilo com as pessoas. Então, acho que eles conseguiriam gerar até um impacto muito maior na sociedade se ele fizesse isso. O professor é a ponta da lança disso tudo, né? E o que a filosofia ensina dentro da sala de aula? A filosofia ela tem como princípio ensinar a questão moral aliada com a legalidade. Ela tem como princípio, tanto no ensino fundamental como médio na universidade, ensinar o indivíduo a ter posturas éticas e morais e fazer boas escolhas. Para isso, incentivar eles a ter bons hábitos. A filosofia ela não tem que politizar. Política ela sempre vai ser. A filosofia não pode ser algo partidário. A filosofia ela não vai te dizer como você deve viver. Ela vai dizer que você deve assistir e viver. Então a filosofia ela sempre vai trabalhar essas questões morais dentro do princípio
exemplo da realidade que nós vivemos hoje, né? Imagina, o que ele está falando aqui é um tema que diz respeito a todo mundo, simplesmente todo mundo pode agregar algum valor na sua vida, se souber um pouco mais de filosofia, um pouco mais de ética, um pouco mais do que ele tem a oferecer. Então é aquilo, mesmo a maioria das pessoas não fazendo uma faculdade de filosofia, eu tenho certeza que a maioria das pessoas, dos adolescentes que estão vindo aí, poderiam se interessar por um conteúdo nesse nicho, nesse tema, porque com certeza isso aqui tem muito a agregar na vida das pessoas. Um padrão mental, quase uma higiene, não vou me corromper por alguma coisa, seria isso? Sim, não se corrompeu. A gente vive num mundo que é panfletista, que as pessoas querem a felicidade imediata, mas ninguém quer construir essa mesma felicidade. As pessoas, elas querem começar hoje um trabalho, por exemplo, aqui, e já querem ter sucesso amanhã. E se o sucesso não vem, elas desistem porque elas acham que aquilo não é para elas. Não, mas elas não deram tempo da construção da coisa. Ele juntou aqui várias coisas, né, do que a gente falou. Isso que ele falou, de as pessoas quererem tudo imediato, também é um reflexo desse mundo, né? Que tudo é fácil, tudo é confortável, o vídeo tem que ter 30 segundos, tem que ser rápido, enfim. Isso é um processo que realmente está acontecendo e a algum momento as pessoas vão ter que acordar para isso e perceber que elas precisam ralar, que tem problema, tem dificuldade na vida e que elas vão precisar, enfim, enfrentar isso para ter a felicidade, para ter uma vida boa. Então também pega naquele ponto que a gente estava falando lá do mercado digital, que é o que acontece muitas vezes. A pessoa vai do aquilo é impossível pro aquilo é muito fácil, então ela acha que vai ser muito fácil, depois ela viu que não é tão fácil assim e depois ela diz que é impossível de novo e ela não coloca a cabeça no lugar, não confia no processo para continuar aplicando até que os resultados cheguem. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Aonde a filosofia encontra o evangelho? Essa é a pergunta que eu mais escuto. As pessoas falam assim que o filósofo geralmente ele tem a fama de ser ateu. O filósofo tem a fama de acreditar em Deus. Não. É uma bobagem isso aí. Por quê? Porque a filosofia, ela está a serviço de Deus. Se Deus é amor, a filosofia é amor. Eu não estou falando de religião, falando de Deus mesmo, sabe? Na sua mais pura essência. Então filosofar é um ato de amor. E se filosofar é um ato de amor, Deus é amor. Então estão alinhadas as duas coisas. Muito, muito legal. A gente tem inclusive um outro vídeo dele aqui, vamos ver o que é, não sei exatamente, mas acho que é um vídeo que foi gravado depois desse aqui. O que mudou na tua vida depois do nosso vídeo, irmão? Meu Deus, cara. Eu achei parecido com o Júlio Balestrinha aqui, ainda mais no cenário aqui da Ironberg. Primeiramente foi a repercussão do vídeo em si, né? O vídeo chegou a 100 mil seguidores em 3 dias. Você ganhou 100 mil seguidores, cara? Em 3 dias. Tu imagina isso? Uma pessoa que não tinha esse acesso todo, né? O pessoal É o que eu falo, esse é o poder da viralização. Quando você viraliza, você atinge milhões de pessoas sem gastar nada. Você consegue gerar um impacto na vida dessas pessoas, como ele gerou até com aquela mensagem daquele vídeo ali. E ao mesmo tempo que essas pessoas vão ser atraídas para o seu perfil, vão te seguir e gerar aí possibilidade para várias fontes de renda para você, tanto de monetização dos conteúdos, como de venda de produtos, como de, no caso dele aqui, gerar uma comunidade, ter um curso online, algo do tipo. Vamos ver o que é que ele já aplicou em relação a isso. O pessoal tá indo buscar qual tipo de conhecimento lá contigo? Por incrível que pareça, é o conhecimento filosófico. Não é de música? Foi exatamente o que eu falei. Ele achava que ele precisava estar no ambiente de universidade para isso. E, pelo visto, ele já percebeu que não precisa. Que na internet ele vai atingir muito mais gente que também se interessa pelos temas e por aquilo que ele tem a oferecer. Músculo maromba e tudo mais? A maior parte dos seguidores que vieram a mim são aqueles que desejam fazer, assim como eu também, uma conexão de Deus e a filosofia. As pessoas querem saber mais sobre esse alinhamento da filosofia com Deus, né? E a possibilidade de alinhar essa filosofia com a questão do Espírito Santo, né? E nem é sobre a religião, mas é como a filosofia consegue dialogar com a ideia de Deus. Isso me causou, assim, sabe, uma enxurrada de energia muito boa que veio das pessoas e que me motivou, na verdade, a construir mais sobre isso, né? E você tá falando sobre isso lá na internet? Tenho falado bastante. As pessoas me cobram um vídeo pelo menos por dia das minhas experiências filosóficas e como eu consigo manter essa questão com Deus. Por que a gente acha que a filosofia tem que ser separada de Deus? E algumas pessoas se limitam a pensar a filosofia de uma forma acadêmica somente, que para mim é um equívoco. A filosofia ela é a arte de você interpretar as coisas. Gente, até a própria Bíblia, ela tem que ser interpretada. Se você for ler a Bíblia como um livro simplesmente didático, você vai se perder no meio do caminho ali. Nada faz sentido, vai dar um nó na cabeça. Muito bom ver a transformação dele, ver que ele começou a enxergar o digital ali de uma forma diferente. Se alguém também souber o arroba, o perfil dele aí, deixa aí nos comentários que eu vou seguir ele. Gostei muito do conteúdo, da vibe também dele. Parece um cara também muito inteligente.
bem legal. Você é CLT ou PJ? PJ, E você faz o que da vida? influenciador digital e empresário, na área fitness. Quanto tempo nessa área? Nessa área, 8 anos. Hoje, quantas empresas você tem? 2 empresas do ramo fitness, uma indústria de outro segmento e 9 patrocinadores. De outro segmento, a gente sabe que é farmacêutica, né? Vamos colocar os nomes, os pingos nos is aí, hein? Ô, louco, cara. Juntando o faturamento global, dá quanto? 20 milhões. 20 milhões mês, cara? 20 milhões mês. Dá pra fazer a compra de casa, não dá? Dá, mas isso não é resultado, né? Isso não vai no meu bolso. Você já foi CLT? Já fui CLT e não tenho problema nenhum com isso. Já fui office boy, auxiliar de laboratório, analista químico, supervisor de fábrica, diretor de empresa e foi muito bom pra mim. Eu acho que muito do que eu aplico nas minhas empresas foi escola, ser executivo e profissionais em outras empresas. E qual foi o maior salário que você já ganhou sendo CLT? 350 mil reais por mês. O quê? E você largou isso pra poder virar somente PJ, bicho? Eu larguei isso pra virar dono. Pega a visão. Não vou discordar em nada com isso. Quando você montou sua empresa, já foi descredibilizado por alguém que você gostava? A palavra nem descredibilizado, é desacreditado. O padrão da sociedade é que você seja uma pessoa que siga uma linha. Trabalhar, estudar, arrumar um bom emprego, criar filhos, comprar uma casa, se aposentar. Quando você, precocemente, resolve sair dessa linha e começa, pede demissão, pega o dinheiro da demissão, compra uns produtos, abre um perrengue, abre um galpão, passa apuro, pega dinheiro no banco, pega emprestado, pega com a agiota, bota o dinheiro, o pessoal fala assim, louco. Aí quando começa... Não, imagina que isso aqui ele fez depois de já ter ganhado muito dinheiro, com certeza essa rescisão ele ganhou uma boa grana, claro, teve um risco alto. Agora imagina pra galera que tá começando, que ainda nem tem resultado na vida, ainda não se sustenta e quer começar algo do zero, quer empreender, quer ir pro digital. É normal, todo mundo vai passar por isso, de as pessoas que estão em volta desacreditarem, e faz parte do processo, né? O que a pessoa precisa fazer é se blindar e ter aquele negócio de louco mesmo, de falar, eu vou conseguir, eu vou tentar, eu vou fazer até conseguir, até dar certo. E são essas pessoas que a gente vê nesses casos aqui. Começa a dar certo, as pessoas viram e falam assim, até quando vai dar certo? Quando o sucesso se consolida, dizem, cabra sortudo, velho. Mas a diferença entre o Ou então fala assim, não, eu sabia que ia dar certo, eu sabia, sempre soube. louco e o sábio é só o acerto. A quantidade de vezes que você é capaz de errar, se levantar e tentar novamente. O mal-sucedido desistiu de tentar novamente. E o cara grandemente bem-sucedido, ele continuou teimosamente repetindo obsessivamente a tentativa até acertar. Traduzindo, você que é a ovelha negra, na verdade você pode ser a solução da família, certo? Exatamente. CLT ou PJ hoje? Sou PJ. Você faz o que da vida? Sou empresário e influencer. Tem empresa de quê? De roupa. Marca, no caso. Marca de roupa e vende em marketplace. Fatura quanto no marketplace desse, por exemplo? Prefiro não falar que o faturamento é bem alto. Acima de 100 mil ou abaixo de 100 mil? Bem mais de 100 mil. Dá pra lucrar 100 mil por mês, pelo menos, nessas plataformas? Dá pra lucrar 100 mil, tranquilo. Como influencer hoje, dá pra... O cara não queria falar o faturamento, porque o faturamento era muito alto, e falou o lucro. pra poder tirar alguma coisa ou é mais por status mesmo? Minha principal função é ser influencer. Depois vem as empresas. Você tira mais sendo influencer do que como empresário? Ainda não tiro mais, mas se Deus quiser, nos próximos meses a tendência é que eu tire. Você tira quanto pra você das empresas, mais ou menos? Ele já sabe, né, que a margem, por mais que ele ainda não lucre tanto como na marca dele, ele já sabe que a margem do digital é muito mais alta e o potencial de escala é muito maior. Então ele já percebe que dentro de alguns meses ele vai conseguir faturar e lucrar muito mais do que na marca dele. Isso aí é um processo normal que a pessoa vai percebendo quando entra no digital. R$ 22.500. Isso é o que eu gasto por mês. O resto eu reinvisto. Como influenciador, você ganha mais nas plataformas ou em publicidade? Com certeza em publicidade. Você mora de casa própria ou aluguel? Moro de aluguel. E quanto custa esse aluguel? R$ 7.500, só que eu moro de aluguel em Curitiba. Eu tenho casa em São Paulo. Qual o carro que você tem hoje? Lá em Curitiba eu tenho um Jetta TSI e aqui em São Paulo uma BMW X1 preta. Dentro do teu mês, com o que você mais gasta dinheiro hoje? De modo geral, com a minha imagem, uma boa academia, uma boa suplementação, porque eu sou minha própria empresa, então eu tenho que investir na minha imagem para que outras marcas possam me ver como uma personalidade forte para ter dentro da marca dela. Aí sim eu vendo produto para elas. Então com certeza eu gasto por mês mais com a minha imagem, de modo geral, tanto de alimentação até a roupa que eu uso. Isso aqui vale também, ele focou na parte da imagem, mas esse investimento em si mesmo, em sua saúde, em seu bem-estar, eu acho que é um dos primeiros investimentos
que devem ser feitos quando você começa a ganhar dinheiro, porque as pessoas sempre falam, não, você já tem que começar a investir desde cedo na bolsa, porque isso aí vai ser a sua aposentadoria e tal, mas inicialmente, na minha visão, o seu investimento tem que ser em educação, em se melhorar como pessoa, em ter mais saúde, mais energia, para você conseguir aumentar os seus ganhos, aumentar a sua produtividade, aumentar o tanto de valor que você gera para a sociedade, porque aí você aumenta aquilo que retorna para você e a partir daí você consegue investir, realmente deixar uma reserva de emergência, ter um investimento ali para sua aposentadoria e por aí vai. Não adianta você querer botar ali 50, 100 reais todo mês e achar que isso aí que vai garantir sua aposentadoria. E aí, olhando esses casos aqui, na sua opinião, melhor ser CLT ou PJ? Se quiser ir pro lado do PJ, se inscreve no canal, porque aqui a gente tem muito conteúdo de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, de como você ser e ter mais da sua vida. Um abraço, até a próxima.